Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael e nesta aula eu serei o professor de matemática de vocês. Nós iremos conversar agora sobre os ângulos complementares e suplementares. Outra maneira de dizer isso é arcos complementares e arcos suplementares. Me acompanhe agora. Faça o seguinte, pegue uma circunferência e marque nessa circunferência um ponto A, aqui, ok? Marque também nessa circunferência um ponto B, aqui. Diga que o arco AB equivale a um ângulo alfa. Marque agora um outro ponto C, pode ser distinto do ponto B, tá? Não tem problema se forem iguais, mas digamos que seja distinto aqui, ponto C. Agora, relacione ao arco AC um ângulo beta, aqui, beta e alfa. Diga ou suponha que a soma desses arcos são tais que, se você pegar o arco alfa mais o arco beta, ou o ângulo alfa e beta, e você somá-los, você obtém 90 graus. Sempre que isso acontecer, nós vamos chamar esses ângulos ou arcos complementares e vamos dizer isso. Uma relação interessante que acontece quando nós temos dois arcos complementares é a seguinte. Nós vamos ter que o seno do ângulo alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. E o seno do ângulo beta é igual ao cosseno do ângulo alfa. Nós podemos também observar isso em um triângulo retângulo. Nós vimos na aula anterior algo parecido. Eu vou fazer um exemplo agora para isso ficar bem claro. Consideremos aqui um ângulo alfa de medida 30 graus e um ângulo beta 60 graus. E eu quero verificar essas igualdades. Seno de alfa igual a cosseno de beta e seno de beta igual a cosseno de alfa. Para eu verificar isso, eu posso voltar naquela tabela de valores que nós vimos na aula passada, onde eu observei os senos e cossenos e a tangente dos ângulos notáveis. Lembrando que 30 graus e 60 graus são dois ângulos notáveis. Observando aquela tabela, nós somos capazes de verificar que seno de 60 graus e cosseno de 30 graus são raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é igual a meio. Tendo essas relações, eu consigo dizer o seguinte. Seno de 30 graus é igual a cosseno de 60 graus, que é meio. Isso aqui é meio. Ok? E sou capaz de dizer que seno de 60 graus e cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Desculpa, meio também. Desculpa, aqui não, aqui é raiz de 3 sobre 2. Não é meio. Desculpem o erro. Agora, uma coisa que é interessante de observar mais uma vez. Veja que 30 graus mais 60 graus, deixa eu ajeitar isso. 60 graus é igual a 90 graus. Então, esses ângulos são complementares. E sempre que nós tivermos ângulos complementares, nós vamos ter essa relação aqui. Seno de alfa, cosseno de beta. Seno de beta, cosseno de alfa. De novo, isso vale sempre que os ângulos forem complementares. Agora que nós sabemos essa relação entre os ângulos complementares, nós vamos ver outra relação interessante, que é entre os ângulos suplementares. Me acompanhe. Veja o seguinte, considere uma circunferência trigonométrica, como nós fizemos anteriormente. Considere o arco AB. Diga que esse arco AB mede alfa graus, ou alfa radianos.
considere também um arco AC, esse arco aqui, maior. Diga que esse arco mede beta, beta graus ou beta radianos. São equivalentes essas coisas. Agora suponha o seguinte, que a soma desses dois arcos seja tal que isso dê 180 graus. Sempre que isso acontecer, nós vamos chamar esses arcos suplementares. Então, arcos suplementares. Um é o suplemento do outro. Outra coisa interessante de observar é o seguinte, se alfa mais beta é 180 graus, então eu posso dizer que beta é igual a 180 graus menos alfa. Ok? Agora, sempre que nós tivermos isso, valem essas seguintes relações aqui. Ó. Sempre que dois ângulos forem suplementares. Então, cosseno de beta, que nesse caso é 180 menos alfa, é igual a menos o cosseno de alfa. E a outra relação é a seguinte, seno de beta, que neste caso beta é 180 menos alfa, é igual a seno de alfa. Ok? Então, nós somos capazes de observar que a única coisa que muda é aqui no cosseno. O cosseno muda o sinal, o seno não muda o sinal. Sabendo disso, vamos ver um exemplo para nós podermos praticar essas relações. Considere aqui um ângulo de 45 graus e vamos determinar o seno do complemento, o seno e o cosseno do suplemento desse ângulo. Então, eu posso reescrever da seguinte maneira. Eu posso dizer que alfa mais beta é 180 graus. Beta é o suplemento do alfa, porque beta mais alfa é 180 graus. Então, beta eu posso reescrever como 180 menos alfa. Em outras palavras, 180 menos 45, que é 135 graus. Agora, lembrando que o cosseno e o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, nós podemos dizer o seguinte, ó, cosseno de 180 menos 45, ficou um pouco feio, mas deixa assim mesmo, que é 135, relembrando, né? Isso é menos o cosseno de 45, está aqui 45. Então, eu coloco um menos na frente, menos raiz de 2 sobre 2. E o seno é seno de 180 menos 45. Isso é igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Ok? Então, usando essas relações, você é capaz de determinar senos e cosseno de arcos suplementares. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar. Tentem não ficar decorando essas coisas. É claro que o processo de decorar é natural e vocês vão decorar de alguma maneira. Mas mais importante é você saber como chegar ao resultado. Então, para essa aula nós vamos ficar por aqui. Isso é tudo. Nós iremos nos ver mais algumas vezes em outras aulas. Um forte abraço e até a próxima.